proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas, Flávio de Azambuja Berti, declara aberta a 40ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 39, de 9 de novembro, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, comunicar o sobrestamento do processo 484-797-16 na DIFOP. Anotação feita. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização Estadual dos processos 460-197-16 e 460-685-16, ambos aguardando a apreciação das admissões iniciais. Devidamente anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência o Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicialmente eu precisaria só comunicar que a certidão liberatória do município de Ponta Grossa não será relatada hoje, que eu pedi inclusão em pauta, em função de informações que estaria alimentando a parte do sistema CIEM que faltaria. Tem esquecido também de anunciar a divulgação, senhor presidente, da tomada de conta extraordinária 207.540/2012 do município de Ponta Grossa, da pauta do conselheiro Fábio Camargo. Bom, então vou acompanhá-lo no esquecimento, porque eu também deixei de sobrestar na COFAP o 519.313.14, 647.390.15. Obrigado pela lembrança. O protocolo 313.693/2014, senhor, solicito a retirada de pauta. Está retirado. Inicio a pauta por tomada de conta extraordinária 594.657/2016, município de Jundiaí do Sul. Tomada de conta extraordinária contra a remuneração de servidores municipais acima do subsídio do prefeito, a partir de comunicação feita pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, convertida em tomada de conta extraordinária. Foram chamados ao procedimento os ex-gestores e também 2 servidores que tenham recebido vencimento acima da remuneração do prefeito. Em sua defesa conjunta, os interessados trazem toda uma argumentação em relação à não incidência do teto remuneratório como limite sobre as verbas pessoais, como adicional tempo de serviço e etc. Todas essas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, se baseiam em decisões já ultrapassadas, que foram reafirmadas a partir da emenda 41 de 2003, na qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que todas as verbas de natureza pessoal, como adicional, têm incidência sobre o teto, e que não há direito adquirido a este regime, né, mesmo ser percebido antes da emenda 41. Também uma das argumentações da defesa é que não poderia ser o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que também não é o caso específico desse julgado, já que incidência de teto não é redução de vencimentos, mas apenas um limitador de pagamento. E, de qualquer forma, também o Supremo Tribunal Federal, em decisões já consolidadas, entende que o teto não há violação ao princípio da irredutibilidade, que decorre do direito adquirido. E esse direito adquirido aos adicionais fora do teto, infelizmente, até porque se não puder aproveitar, não se aplica a partir dessas decisões e também, principalmente, da emenda 4103. Diretoria de Contas Municipais, Coordenadoria de Fiscalização Municipal e Ministério Público vão na mesma linha pela procedência da tomada de contas. Proposta de voto, senhor presidente, acompanha em grande parte os pareceres, que é pela procedência
da tomada de contas extraordinária, com a improcedência dos argumentos da defesa, como eu já mencionei. Todavia, afasto a responsabilidade dos servidores, né, já não demonstrada a má-fé, e também, por vários anos, percebendo acima do teto, e nenhum órgão de controle, seja nós, o controle interno ou o controle legislativo, atuou de uma forma que pudesse caracterizar uma má-fé do servidor que tivesse ciência da irregularidade. Também o princípio do enriquecimento sem causa do poder público. Não vejo também como responsabilizar os gestores pela devolução dos valores, mas sim a sua procedência com a aplicação de multas previstas no 87.4G da Lei Complementar aos senhores Egídio Leite, Márcio Leandro da Silva e Júlio César Lopes, que são os gestores e o controlador interno, uma para cada um, né? Com a regularidade das contas do senhor Tamitsuo Emoto e Daisy Cristina Rabelo, que são os servidores que foram indicados, e também a irregularidade das contas do senhor Sebastião Egídio Leite, como já falei, com base no artigo 16, 3b da Lei Complementar 113, determinando ao município de Jundiaí do Sul a regularização imediata da situação em questão, aplicando seu teto aos servidores, e também determinar, nos termos do artigo 259 do Regimento Interno, a instalação de procedimento de monitoramento a ser realizado pela COFIN. É o relatório que eu posso levar, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os processos de inativação ou estão com vistos estão adiados. Eu tenho um embargo de declaração 714.624/2015, município de Sulina. É o embargo de declaração manejado por senhor Almir Maciel Costa contra a decisão de acordo de parecer prévio exarado por esta segunda Câmara, na qual fui relator, que recomendou a irregularidade das contas do senhor Almir Maciel da Costa, exercício 2013, com base em déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e fontes de recursos com saldo a descoberto, e utilização de receita vinculada em finalidade diversa da arrecadação. Também uma ressalva em relação ao balanço patrimonial e aplicando-se multa do 87, parágrafo 4º. Os embargos de declaração se assentam em omissão ou contradição, obscuridade ou omissão, na medida em que as diferenças de saldo decorreram da falta de ajuste, não de informação errada, do SIM-AM no fechamento do exercício. Tanto que a própria diretoria de Coordenadoria de Fiscalização Municipal, manifestando-se nos embargos, entendeu nesse particular a sua procedência. Como vislumbrei um eventual efeito de infringência aos embargos, também colhi a manifestação do Ministério Público, né, que foi também manifestando-se integralmente da unidade técnica. A unidade técnica, na verdade, ela reconheceu o erro, né, mas mantém a regularidade das contas. No caso, senhor presidente e demais conselheiros, com relação ao déficit orçamentário, reconhecido essa obscuridade, essa omissão, porque já tinha sido a informação que tinha sido por esses ajustes no processo, né, nós tivemos um recálculo em relação ao déficit financeiro, caindo para 5,53%, né, também acima daquele limite, daquela linha de corte para avaliação da gestão. Já tem alguns precedentes, senhor presidente, nesta Câmara, então acho que até em grau de recurso, no sentido que eu não aceito que no exercício seguinte seja recomposto o déficit, ou demonstração que no exercício seguinte teve análise da gestão da saúde, educação, etc. Mas, em alguns casos, no mesmo exercício, eu considero o excedente ao percentual de 25% da manutenção do desenvolvimento do ensino e os 12% da saúde, que poderiam ser contabilizados em outra rubrica como fonte disponível, eu considero para efeito do final superavitário do exercício. Quer dizer o quê? Eu estava obrigado por 25%. Apliquei 27%, por exemplo, esses 2% eu poderia classificar como, não aplicar como despesa de manutenção do desenvolvimento do ensino, mas contabilizar como despesa normal da Prefeitura, do Poder Executivo. Então, nesses casos, quando isso tem influência no déficit,
eu posso ter aceitado a regularidade com ressalva, que é o caso específico desse processo, desse protocolo, senhor presidente, em que ultrapassou em 8,57 o gasto com saúde e 4,93 o gasto com educação. Então, não vejo aí como que o déficit financeiro. Se houvesse outra classificação, estaria correto. Então, entendo que não há resultado financeiro negativo das fontes livres, de forma a impactar pela irregularidade das contas. Por isso que proponho, senhor presidente, o conhecimento dos embargos e o seu provimento com efeito de infringência para recomendar a expedição de parecer prévio com a regularidade das contas, ressalvando, porém, a ausência de assinatura e contador interno, e também ressalva essa diferença de contabilização de uma despesa limite constitucional para despesa ordinária. E, por isso, afastando a penalidade imposta em função da irregularidade das contas. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte solicitei a retirada de pauta. Eu tenho o protocolo 371, 332 de 2014, Câmara Municipal de Congonhas, prestação de contas de exercício 2013 do senhor Aldemar Alves Cardoso, na qual tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público de Contas, ao final da tramitação, depois do primeiro contraditório, foram juntadas algumas documentações e informações, foram aceitas algumas dos apontamentos como regulares, porém se manteve a irregularidade das contas em função da falta de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso no INSS. Aqui, além da falta de informações, os documentos que foram juntados, eles estão totalmente ilegíveis, que não consegue identificar nem os regimes de competência, nem os meses, nem valores, etc., que possa justificar a regularidade das contas. Razão pela qual, senhor presidente, em função da falta de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso ao INSS, entendo apresentar o voto de acordo com os pareceres pela irregularidade das contas do senhor Aldemar Alves Cardoso, exercício 2013, aplicando-se a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, com recomendações, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 269.350 de 2014, município de Jardim Olinda, contas do exercício de 2013, responsabilidade do senhor Juraci Paes da Silva. Primeiro análise foram apontadas 8 impropriedades, após o contraditório apresentado pelo senhor Juraci Paes da Silva, Diretoria de Contas Municipais da atual COFIN, acatou algumas das razões de defesa, porém manteve algumas irregularidades. Na mesma linha, o Ministério Público de Contas e seu parecer conclusivo. Na análise que fiz do vosso senhor presidente em relação ao déficit orçamentário das fontes não vinculadas, novamente estão no mesmo caso do anterior, daqueles embargos de declaração, na qual o resultado financeiro foi de 5,92, quando nós temos aplicação a mais contabilizadas como gasto de saúde em 5,98, em 6,75 na educação. Por isso que entendo, senhor presidente, que seria razoável a regularidade com ressalva. Com relação a contas bancárias com saldos a descoberto, também manteve-se a irregularidade mantida, já que não houve nenhuma justificativa apresentada. Também a falta de repasse de contribuições patronais do INSS ao regime próprio de previdência, também não houve nenhuma informação possível de identificação de valores e parcelamentos realizados, pelo que se mantém a irregularidade mantida, a irregularidade sem prejuízo da extração de tomada de contas extraordinária. Da mesma forma, a assessoria jurídica realizada em... Não, essa eu entendo pela ressalva, senhor presidente. O senhor está votando pela ressalva? Eu estou fazendo item por item, pondo a ressalva, depois eu faço o resumo, em função de que a realização de medidas foi no exercício posterior. Mas vejo aqui, nós estamos avaliando a gestão,
e a questão é só da assessoria jurídica em contrariedade com o prejulgado 06. Temos vários precedentes no sentido de ser considerado com ressalva nesses casos. E a proposta, senhor presidente, então, consolidada, é pela expedição de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Juraci Paz da Silva, como prefeito do Jardim Olinda, exercício de 2013, com base em contas bancárias com saldos a descoberto, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial e falta de repasse de contribuições patronais ao regime próprio de previdência. Ressalva as contas em relação à assessoria jurídica em contrariedade ao prejulgado 06, aplicando-se multa prevista 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, determinando a instalação de tomada de conta extraordinária para verificação de causas e eventuais responsabilidades do parcelamento de débitos previdenciários em função de possíveis responsabilidades pelo pagamento de juros e multas arcados pelo município, encaminhando-se também os autos à COFIN para avaliação das medidas de assessoria jurídica no exercício de 2016. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, tem o protocolo 196.367/2013, município de Ivaiporã, é a prestação de contas do exercício 2012. Esse processo já teve um acordo que foi anulado por violação ao devido processo legal. Foram feitas novas citações, novas manifestações da COFIN e do Ministério Público de Contas e também petições do interessado. No primeiro momento, senhor presidente, e aqui eu fiz até um comentário na sessão passada sobre o que a gente quase não vê, né? Quando há rivalidade entre gestores, ou a falta de informações, ou o preciosismo de pareceres de conselhos ou de controles internos em função da posição que se encontra o atual ou o anterior prefeito, né? Aqui, várias questões foram abordadas, e tem três que saltam bem, a primeira abordada pelo Conselho de Educação, que primeiro emitiu um parecer pela desaprovação das contas, e depois um novo parecer aceitando aquelas despesas então impugnadas. Temos um parecer do Conselho de Saúde, que tem uma série de apontamentos, né? Agora, esses apontamentos, eles não foram objetos de análise na prestação de contas e nem contaminam a prestação de contas na falta de evidências concretas e fatos concretos, até que possibilitasse um devido contraditório. Existe um parecer, e isso é um indicativo que deve ser objeto de um controle mais detalhado, etc. Alguns pareceres têm as informações corretas, todos os documentos, que não é o caso, que são só indícios. A questão do controle interno é um relatório também muito detalhado, né, que apontou uma série de eventuais irregularidades, mas basicamente questão de eventual violação à lei eleitoral por concessão de reajustes desproporcionais, vamos dizer assim, dentro do período eleitoral. Por isso que pediu adiamento a ação passada para um melhor exame da matéria. E eu vou começar pela parte mais complexa. Em relação ao Conselho de Educação, foi afastado pelo próprio Conselho, foi mantido pela irregularidade. A remuneração dos agentes políticos foi também justificada, que o vice-prefeito assumiu no final 1 ou 2 meses, em substituição ao prefeito, e recebeu a verba de chefe do Poder Executivo. A falta de aplicação dos 60% do Fundeb foi aceita inclusive pela COFIN, as despesas então glosadas foram aceitas como regulares, que seria despesas com profissional de magistério, denominadas como educadores infantis. E resta, porém, senhor presidente, a questão dos gastos com concessão de verbas de hora extra, gratificações e TID. Bom, primeiro reparo que faço aqui, senhor presidente, que nós estamos, toda a instrução, os pareceres de instrução, estão adotando
uma decisão da Justiça Eleitoral que foi proferida com um embasamento da teoria do abuso econômico. Acho que, se não me engano, é o parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.405, que avaliou todo um conjunto, não é só essas verbas que foram objeto de apontamento do controle interno. Ou seja, porque em 2009 tinha 247 mil de despesa dessas verbas, em 2012 foi para 942, em 2010 foi para 499, todas essas despesas, senhor presidente, junto com a questão de benefícios fiscais que foram feitos, que embasaram a decisão do TSE, não tem nada a ver especificamente com a violação ao artigo 73, parágrafo 5º, inciso 5º e 6º da lei eleitoral, que fala em concessão de revisão geral de vencimentos no período vedado pela legislação eleitoral, que é de abril até a data da eleição daquele exercício. Se nós pegarmos 2012, apenas um decreto em julho de 2012 que concedeu já vejo certinho, mas foram dois tiros de 40% para operadores de máquina. Os outros, e aí tem um histórico no processo dessas despesas, foram recomposições de carreira ao longo desde 2009. Eu não tenho nenhum indicativo que no ano eleitoral, que a matéria que temos examinado aqui nesse tribunal, tenha sido violada pelo gestor. Não tem nada, só apenas esse decreto dado em julho de 2012, que são dois tiros de 40% para operadores de máquina. Aonde há violação à lei eleitoral? Estaríamos legitimados a aceitar uma decisão do TSE, que tem um caráter amplo do TRE, não específico dos atos de gestão de remuneração de pessoal, apenas porque o controle interno apontou e tem uma decisão que é genérica, que é ampla, e extrairmos de lá uma conclusão também genérica, porque não tem nos pareceres nenhum ato que tenha apontado como indicativo de violação à lei eleitoral naquele período. Nós temos avaliações de gastos de 2009 a 2012, só, a cada exercício, e que são atos legítimos, nenhum ato ilegal. Se analisarmos todos, não há nada de ilegalidade. Porque se deu aresta sem prestar, eu não sei, isso não está nem apontado para o controle interno, só estou dando uma suposição de como podemos adotar uma decisão genérica, sob a ótica da lei eleitoral, do abuso de poder econômico, que envolve outras questões, e não só gestão de pessoas, e transplantarmos para a nossa prestação de contas, que são atos específicos daquela gestão, daquele exercício, naquele período vedado. Não estou nem entrando, senhor presidente, que não é revisão geral além da reposição. Não estou nem entrando nesse método, porque nesse período nem isso teve, de julho, de abril até agora. Por isso, senhor presidente, que entendo que, sanada todas as outras irregularidades, a proposta seria pela petição de parecer prévio pela regularidade, com ressalva das contas, senhor presidente. Por que a ressalva? Porque existem algumas questões de formalidade que não foram cumpridas e que foram até depois consideradas também irregulares pelos pareceres. É o relatório que eu posso de vossa, senhor presidente. Não entendo que seria lícito e justo pegarmos um embasamento sob a ótica da lei eleitoral e transportarmos uma despesa pessoal quando se analisa o fato concreto, não houve nenhum aumento no período de 2012. Está em relatório com a discussão. proposta de voto, senhor presidente. Está aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de vossa excelência e da outra Câmara. Se eu não me enganei, acho que eu relatei todos. Agradeço o conselheiro Fernando Guimarães e concedo a palavra a sua excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem a segunda Câmara, no início, senhor presidente, eu comuniquei um sobrestamento do processo 484-797-16 para a DIFOP. Na realidade, foi um equívoco, é para a COFAP. Iniciando a pauta agora, senhor presidente, com o processo 231-13607, é uma prestação de contas de transferência
José Machado Santana, município de Formosa do Oeste. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Formosa do Oeste e o Instituto de Ação Social do Paraná, no valor de 21 mil, referente aos exercícios financeiros do 6 e do 8, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Confite o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas com recolhimento parcial e multa, diante das seguintes restrições: ausência de aporte da contrapartida no valor equivalente a R$ 4.200, que deveria ter sido integralizado com serviços de terceiros, mediante a contratação de palestrantes e professores para execução da atividade de oficinas, cursos e palestras, e também equipamentos e materiais não adquiridos no valor de R$ 263. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva e multa do artigo 87.4e da Lei Complementar 103/5 ao senhor José Roberto Coco, por não repassar no prazo e na forma avançada recursos que estava obrigado, considerando que a contrapartida seria integralizada mediante contratação de pessoal terceirizado e não em espécie, desde determinar a restituição do respectivo valor pelo município ao órgão repassador. Está em discussão, aprovado. Processo 167.7539 é uma prestação de contas de transferência, é um convênio celebrado entre o município de Colombo e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, no valor de R$ 1.590.000, referente ao exercício financeiro do 8, tendo por objeto a gestão plena do Hospital Maternidade Alto Maracanã, com disponibilização de 40 leitos obstétricos de média complexibilidade. Confite e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação, diante da movimentação de recursos em instituição bancária não oficial. E é assim que eu voto. Aprovado. 265.84112 é uma prestação de contas do convênio celebrado entre Secretaria de Estado de Educação e Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, no valor de R$ 257.173, referente ao exercício financeiro do 11, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial para alunos com necessidades educacionais especiais. Confite e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas com ressalva e multa, diante do preenchimento incompleto das planilhas DAT 5 e realização de saques bancários para pagamentos de despesas. E eu voto pela regularidade com ressalva. Converto a recomendação de sanção pecuniária em determinação à entidade a ser verificada nas prestações de contas subsequentes pela unidade técnica que se abstenha de efetuar pagamentos em espécie. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. 805.312, uma prestação de contas de transferência de um convênio celebrado entre o município de Curitiba e a APPF-CIMEI Vila Fani de Curitiba, Carlos Alberto Rich e Luciano Dutti, no valor de R$ 18.931, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto a descentralização do CIMEI. Confite e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas com ressalva e recomendação, diante da emissão do termo de cumprimento dos objetivos por pessoas diversas daquelas responsáveis pela fiscalização. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. 805.564.12, uma prestação de contas de transferência, Carlos Alberto Richa, Luciano Dutti, é um convênio celebrado entre o município de Curitiba e a APF-CIMEI Vila Camargo, no valor de R$ 20.039, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto o auxílio financeiro para a descentralização do CIMEI. Confite foi pela regularidade das contas com ressalva e multa, diante da ausência de apresentação dos orçamentos referentes às aquisições. Ministério Público de Contas foi pela regularidade das contas com ressalva. Eu voto pela regularidade das contas com ressalva. Converto a recomendação de sanção pecuniária em determinação à entidade a ser verificada nas prestações de contas subsequentes pela unidade técnica que apresente os orçamentos das aquisições que efetuar. Aprovado. 805.947.12, uma prestação de contas de transferência, Carlos Alberto Richa e Luciano Dutti, num convênio celebrado entre o município de Curitiba e a APPF, do Centro Municipal de Educação Infantil Coqueiros, no valor de R$ 19.557, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto a cooperação entre o município e a Associação Escolas, visando facilitar e agilizar as atividades curriculares do CIMEI Coqueiros. Confite foi pela regularidade das contas com ressalva e multa, diante da ausência de apresentação dos orçamentos referentes às aquisições. O Ministério Público foi pela regularidade das contas com ressalva. E eu voto pela regularidade das contas com ressalva. Converto em recomendação de sanção pecuniária em determinação à entidade a ser verificada nas prestações de contas subsequentes pela unidade técnica que apresente o orçamento das aquisições que efetuar, senhor presidente. Está em discussão.
Aprovado. 805-95512, prestação de contas de transferência, Carlos Alberto Richa, Luciano Dutti, sobre um convênio celebrado entre o município de Curitiba e a APF, do Centro Municipal de Educação Infantil Moradias Olinda, de Curitiba, no valor de R$ 27.767, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto a cooperação entre o município e a Associação Escolas, visando facilitar e agilizar as atividades curriculares do CIMEI. COFIT pela regularidade das contas com ressalva e multa, diante da ausência de apresentação dos orçamentos referentes às aquisições. Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva. Eu voto pela regularidade com ressalva. Converto a recomendação de sanção pecuniária, determinação de entidade, a ser verificada nas prestações de contas subsequentes pela unidade técnica que apresente os orçamentos das aquisições que efetuar, senhor presidente. Aprovado. 7335753, prestação de contas de transferência do convênio celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual Centro-Oeste do Paraná, no valor de R$ 4.496, referente ao exercício financeiro do 10 e do 13, tendo por objeto o auxílio a pós-graduação estrito sensu, mestrado em ciências farmacêuticas. COFIT Ministério Público de Contas pela regularidade das contas com ressalva, diante da realização de despesas com aquisição de material laboratório, no valor de R$ 1.657, sem comprovar dispensa de licitação e recomendação pelo atraso do concedente no envio das informações bimestrais. É assim que eu voto. Regularidade, ressalva e recomendação. Em discussão. Aprovado. 737-317-13. É uma prestação de contas, Márcia Fruit, Marissa Lete Prodaducci. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba e a Fundação Educacional Meninos e Meninas da Rua Profeta Elias de Curitiba, no valor de R$ 40.000, referente ao exercício financeiro 10 e 12, tendo por objeto o repasse de recursos para a implantação do projeto Educar para Capacitar. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas com ressalva, diante da ausência da publicação do termo de aditivo e recomendação quanto ao atraso de 290 dias na apresentação da prestação de contas, atraso do concedente ou do tomador no envio das informações bimestrais, ausência de certidões na formalização de transferência e publicação intempestiva do instrumento de transferência. Eu voto pela regularidade das contas com recomendação. Afasto a ressalva por estar no período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. 813-129-13, uma prestação de contas de transferência, Marissa Lete Dutti e Márcia Fruit, sobre um convênio celebrado entre o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba e o Pequeno Cotolengo, no valor de R$ 42.000, referente ao exercício financeiro do 12, tendo por objeto a aquisição de alimentos para crianças e adolescentes que utilizam dieta especial. COFIT regularidade das contas com recomendação. Ministério Público regularidade das contas com ressalva e multa, diante da ausência de atualização das certidões durante a execução dos termos de convênio. Eu voto pela regularidade das contas com recomendação, afastando a ressalva e a multa por se estar diante do período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Processo 797-647-16, um processo servidor do Tribunal, Marcelo Evandro Johnson, requerimento formulado, lotado na primeira inspetoria de controle externo, por meio do qual requer a averbação do tempo de contribuição correspondente a 3 anos e 3 dias. A Diretoria de Gestão de Pessoal, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo deferimento do pedido para fins de aposentadoria e disponibilidade. E é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. 649-94410, relatório de inspeção. Alessio Bento da Silva Filho, Câmara Municipal de Mandaguari, relatório de inspeção, o qual teve por objeto verificar a existência de cargos comissionados para atividades permanentes, alimentação correta do SINAP, encaminhamento de processo de aposentadoria, pensões e admissões para análise e registro junto a esse Tribunal de Contas, regime previdenciário adotado, existência do cargo de controlador e se o cargo está sendo provido por servidores efetivos. COFAP, Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas, com recomendação em relação ao Poder Legislativo e irregularidade, recomendações, determinações e multa ao Poder Executivo. E eu voto pela aprovação do relatório de inspeção, aplicação de multa e imposição de determinação ao Poder Executivo. Em relação ao Poder Legislativo, apenas recomendação. Em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Na verdade, agora é só uma dúvida de procedimento. Né? Eu sempre entendi que não é necessário a tomada de conta extraordinária, o conselheiro Tiago sempre foi... entendeu necessário, né?
Aqui Vossa Excelência não está julgando irregulares as contas, né? Não, só estou apenas aprovando o relatório. E aplicando multa e a determinação. Exatamente, de acordo com o relatório. Tá. Na inicial tinha a proposta de multa, né? O que eu coloquei foi que a COFAP e o Ministério Público foram pela regularidade, eu fui pela aprovação. Sim, mas eu queria só saber se no início teve o pedido de aplicação da multa, porque aí se tivesse, aí teria que ter uma defesa, né? Então foi só uma dúvida, senhor presidente. Eu vou acompanhar o relator, mas tive minhas dúvidas se não tem o pedido de aplicação de multa no início, é necessário a transformação a conversão em tomada de conta extraordinária. Está aprovado o voto do relator. 379-961-14 é uma prestação de contas anual, Raul Camilo Isoton. É um processo de prestação de contas do consórcio intermunicipal Vale do Iguaçu do Paraná, Civipar, relativo ao exercício financeiro do 13, de responsabilidade do senhor Raul Camilo Isoton e o senhor Vanderlei José Crestani. COFIN foi pela irregularidade das contas em razão do exercício de assessoria jurídica e contabilidade, de forma a contrariar o prejulgado 6. O Ministério Público de Contas foi pela regularidade das contas, ressalvando o exercício das funções de assessoria contábil e jurídica, tendo-se em vista a extinção da entidade. E eu voto pela regularidade das contas com ressalva e multa ao senhor Raul Camilo Isoton por 2 vezes em razão da inobservância do prejulgado 6. Está em discussão. Aprovado. Processo 188-593-13, solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Retirado. Processo 197-215-13 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Paissandu, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Vladimir da Silva. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas em razão de verificação de déficit no que tange às obrigações financeiras frente à disponibilidade no montante de R$ 914.671, aplicação de apenas 44,23% do recurso do Fundeb para o magistério abaixo do percentual mínimo de 60%, relatório do controle interno com indicação de irregularidade. Parecer do Conselho de Saúde apresenta a conclusão pela irregularidade. E eu voto pela irregularidade das contas, desde aplicar as multas indicadas pela Unidade Técnica e Ministério Público de Contas em face das irregularidades, por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra suficiente para sancionar a conduta do gestor. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção. A pauta está esgotada. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhor procurador. Senhor presidente, eu tenho em pauta, inicialmente, uma tomada de conta extraordinária, processo 216541-2010, uma tomada de contas decorrente de uma inspeção realizada no município de Campo Magro. Senhor presidente, esse processo é bastante complexo, são 22 achados, eu vou tentar resumi-lo melhor e, por conta disso, solicito adiamento desse processo. Então está adiado. Então eu relato o processo de prestação de contas de transferência 220-505-2006. Isso aqui esse processo trata de um convênio firmado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico de Maringá, convênio 25/2004. E, na verdade, essas contas já foram julgadas pelo Acórdão 8.209 de 2014 da Segunda Câmara. As contas dos responsáveis ficaram regulares com ressalva decorrente da ausência de certidão negativa de débitos previdenciários de uma obra, e ficou consignada a determinação à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico de Maringá, que adotasse as providências necessárias à obtenção da certidão negativa de débitos previdenciários para que fosse possível a averbação da benfeitoria na matrícula do imóvel. No decorrer do cumprimento dessa determinação, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico de Maringá inicialmente solicitou um prazo. Na verdade, o voto consignava que a entidade deveria fazer um planejamento, tendo em vista já o reconhecimento que seria uma determinação cujo cumprimento seria demorado. Inicialmente, então, pediu uma
um prazo, foi deferido, depois a entidade pediu a suspensão do feito, concessão de um prazo até 10 de fevereiro de 2016, fundamentando o pedido na necessidade de recurso ao judiciário no sentido de exigir da construtora regente o recolhimento e regularização da obra junto ao INSS. Esse pedido foi objeto de análise da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público de Contas. Depois dessas manifestações, houve a nova intimação da entidade e ela compareceu aos autos, requerendo a aprovação da prestação de contas, com ressalvo, que já havia acontecido, bem como a não aplicação de sanções à entidade ou a seus gestores, alegando o seguinte: tendo a obra sido concluída em 10 de 12 de 2010, estaria configurada a perda de objeto em face da prescrição da cobrança do crédito tributário nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Alegou que o entendimento estaria em linha com o acordo exarado em sede de apelação cível pela 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Alegou ainda que, à luz do referido julgado, a emissão da CND seria medida inócua, visto que eventual débito tributário estaria prescrito. E, por fim, justificou que a concorrência dos princípios da economia processual, da eficiência, da celeridade, da razoabilidade, da simplicidade ensejaria a possibilidade de aprovação das contas com a ressalva apontada. A Diretoria de Análise e Transferências entende que restou descumprido a determinação, item 2 do acórdão, razão pela qual se inclinou pela aplicação da multa do artigo 87, 3F da Lei Estadual 113/2005, opinando preliminarmente pela oportunização de contraditório aos senhores Roberto Kenji Najamura Kuman, presidente da entidade entre 30 de março de 2006 até 29 de março de 2008, e também contraditório à senhora Gisela Maria Zanin, gestora da entidade, entre 31 de janeiro de 2012 e 30 de janeiro de 2016. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade. Eu apresento um voto, e já salientando que não procedi conforme as sugestões, eu não entendo necessário que haja a abertura de prazo para contraditório para aplicar uma multa por descumprimento de determinação, tendo em vista que a responsável pela entidade no período em que essa determinação foi emitida e até o fim dessa instrução, a senhora Gisela Maria Zanin já havia comparecido aos autos, sabia dessa obrigação, inicialmente demonstrou interesse em adotar as providências necessárias ao cumprimento e depois alegou essas questões relativas à prescrição da cobrança do crédito tributário. Em relação a isso, eu entendo que se a responsável pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico de Maringá tem tanta certeza de que essas contribuições já estão prescritas, ela deveria obter essa confirmação com o Instituto Nacional de Seguridade Social e não com esse tribunal. Então, eu entendo que a determinação ainda está válida, por isso proponho a aplicação da multa do artigo 87, 3F à senhora Gisela Maria Zanin, e mantendo-se, então, a determinação para o cumprimento da determinação que foi exarada ainda em 2014. Essa aqui é a proposta. Em discussão. Aprovado. Tenho admissão de pessoal, processo 106-658-2012. É uma admissão promovida pelo município de Verê, um concurso público disciplinado pelo edital número 2 de 2011, para empregos públicos de agente comunitário de saúde, agente de combate à dengue, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. A manifestação final da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal é no sentido da legalidade e registro das admissões,
mas também por determinação para que o SIM-AP seja retificado quanto às informações relativas aos servidores Gabriele Cagnini e Luiz Henrique Moresco, sob pena de aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar 103 de 2005. Então, na verdade, foi feita uma diligência, o município manifestou que havia cumprido e regularizado a alimentação do sistema, mas a última manifestação da unidade técnica aduz que isso de fato não ocorreu. E ainda sugere à unidade a emissão de recomendação para que os próximos editais do município sejam publicados no Diário Oficial do Estado. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade no que diz respeito à possibilidade de registro das admissões e também quanto à expedição da determinação para que o sistema SIM-AP seja retificado nos termos propostos. O voto que apresento é pela legalidade de registro das admissões, determinação nos moldes da unidade técnica para que seja corrigida a alimentação do sistema. E aqui também em campo, embora não veja uma relevância, em campo como recomendação ao município para que dê preferência na publicação de seus editais ao Diário Oficial do Estado. Então, senhor presidente, acompanho as manifestações pela legalidade, registro, recomendação e determinação. Em discussão, aprovado. Tem o último processo de admissão de pessoal, 192.672 de 2016. É um processo de admissão da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand, concurso público disciplinado pelo edital número 1 de 2015, provimento de cargos de advogado, auxiliar de serviços gerais e contador. Esse processo, a análise foi feita pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, com fundamento na Instrução Normativa 117 de 2016. A unidade propõe a legalidade de registro das admissões, enquanto que o Ministério Público de Contas sustenta a impossibilidade de análise do expediente nos moldes em que ele foi instruído. É uma questão que já foi diversas vezes debatido, o parquê se manifestando contra a Instrução Normativa 117 de 2016, sugere, então, a determinação de expedição de instrução analítica do expediente, à luz dos requisitos constitucionais e regulamentares, e mantido o posicionamento pela aplicabilidade da instrução normativa, pela negativa de registro o Ministério Público de Contas. E o voto segue a jurisprudência desse tribunal pela legalidade de registro. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo em relatar hoje. Agradecemos todos nós também a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Tem o protocolo 200.211.09, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, em Cascavel. Prestação de contas de 2008, responsável Antônio Lauri dos Santos. COFIN opinou pela irregularidade em razão da inconsistência na conciliação bancária, diferença de R$ 36.235,93 entre o resultado contábil e o realmente verificado nas contas bancárias. O acórdão desta segunda Câmara determinou diligência à origem para esclarecimento. Após manifestação, a COFIN manteve o opinativo pela irregularidade. O Ministério Público acompanhou. Também faço algumas observações a respeito do saldo bancário de uma conta que era de R$ 73.930,29, mas o saldo contábil R$ 37.699, a diferença de R$ 36.235,93. E este valor teria sido lançado na conciliação bancária, título de diferença. O interessado não explicou do que se constitui tal valor lançado como diferença. Aponta também que não houve a efetiva comprovação da transferência financeira
de R$ 42.184,27 da conta corrente de número para outra conta corrente. Faço ainda pequena argumentação, acompanhando a diretoria e o Ministério Público, propondo a irregularidade e a multa do 87.4, parágrafo 4º da Lei 113/2005, em razão da irregularidade apontada, irregularidade das contas, ao senhor Antônio Lauri dos Santos. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 584-600/16, município de Doutor Ulisses, despesa com pessoal extrapolando, chegando a 52,91 em 31/12/2005, então é pela expedição do alerta. Aprovado. Do sistema CIT, todos eles têm as informações pela regularidade com recomendações. O 682.454.12, 100.62.13, 100.858.13, 115.537.13, 142.364.13, 292.056.13, 303.058.13, 662.724.13, 770.128.13, 907.887.14, todos eles, conforme informei, regularidade com recomendações. O protocolo 256.010.14, Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul, 2013. Informações da COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. 272.466.14, município de Telêmaco Borba, 2013, também COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e esta é a proposta do relator. O 259.610.16, município de Teixeira Soares, 2015, COFIN regularidade, Ministério Público acompanha e esta também é a proposta do relator. Ambos em discussão, ambos aprovados. A palavra está livre. Eu apenas quero informar que, ausente na última quarta-feira, a sessão foi brilhantemente conduzida pelo conselheiro Fernando Guimarães e a minha pauta toda ela foi transferida para o dia 30, haja vista que não teremos sessão na próxima quarta-feira e esta já era a pauta agendada pelo sistema, não é? Então, com a palavra livre, convoco a próxima sessão desta segunda Câmara para o dia 30 de novembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.